Evangélicos de todo o mundo lembram hoje o início da Reforma Protestante. Aqui em Sergipe, a data será lembrada com uma programação especial promovida pela Igreja Presbiteriana de Aracaju, a mais antiga igreja protestante da capital com 110 anos. Para falar sobre o assunto, convidamos o pastor Alan Kleber Rocha. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Suzane. Essa é uma data muito mais assim, que lembra não apenas a Reforma Protestante, mas tem uma representatividade muito maior para os evangélicos. Que representatividade seria essa? Bem, o movimento de reforma protestante foi um movimento religioso que se iniciou no século XVI, mas até hoje nós percebemos as profundas influências e mudanças que foram trazidas na própria religiosidade do povo cristão. Em nosso país, nós percebemos que existe um crescimento muito grande do movimento evangélico brasileiro e eu penso que a reforma protestante, ela também é um convite para que, com os seus 495 anos de comemoração, sejamos chamados a uma reflexão crítica quanto aos rumos do movimento evangélico brasileiro. Então, em algum momento, durante esses 495 anos, houve, digamos assim, um certo desvio dessa lembrança, dessa conduta? Para Exatamente, Suzane. Nós percebemos isso quando, por exemplo, não há uma certa preocupação em se rememorar, em se relembrar esse momento, não somente como um marco histórico, mas como um retorno à pregação do Evangelho da Cruz. O que nós temos percebido hoje é que o movimento evangélico, mesmo com o seu crescimento, tem se afastado, por exemplo, em questões relacionadas à fé, relacionadas à fraternidade, relacionada à ação social e há muita sede, nós percebemos hoje, de muitas lideranças evangélicas por poder, dinheiro, glória, influências políticas e, na realidade, não foram esses os ideais da reforma protestante. Ainda estamos no ano eleitoral, tivemos eleições recentemente aqui no estado de Sergipe. O senhor aborda essa questão da busca pelo poder, é também para forçar essa representatividade, a bancada evangélica, agora na Câmara Municipal de Aracaju. Nunca antes, né, a gente ouviu falar de tantos vereadores evangélicos aqui em Aracaju. Isso sinaliza justamente essa busca pelo poder, com que intenção? Certamente, nós percebemos, por exemplo, que o próprio conceito de ministério pastoral hoje tem sido bastante mal visto e desgastado. Nós notamos que muitas vezes o ministro do Evangelho, o pastor, o reverendo, qual seja, ele utiliza-se do título para ou promover-se politicamente ou para o que nós estamos chamando, os estudiosos da teologia, da história, de voto do cajado. Então, na realidade, o movimento de reforma, ele trouxe influências socioeconômicas, sociológicas e econômicas e culturais também. Porém, o incentivo é para que o cidadão cristão, ele se envolva na política, na educação, na economia, na cidadania, mas não o inverso, utilizar o movimento político, ou educacional, ou econômico, com finalidades de lucro. Como é que a igreja reage a isso? Principalmente os fiéis, não aqueles líderes, né? Não os líderes evangélicos, como os pastores, mas a comunidade evangélica, como é que reage? Nós temos percebido que, embora este distanciamento do movimento evangélico brasileiro ele seja marcante e gritante o seu desvio, há uma movimentação e uma insatisfação da parte de muitos fiéis, até porque há uma redescoberta. Eu acredito que o espaço que a gente está tendo nas mídias sociais ou até mesmo televisivas, no rádio, tem despertado os fiéis para a consciência de que a missão da igreja é pregar a Cristo. A missão da igreja é levar o fiel a conhecer a Cristo e por ele ser salvo, e não se desviar buscando outros caminhos ou outros propósitos. E nós observamos um crescimento no número de evangélicos. Por exemplo, o número de evangélicos no Brasil aumentou 61,45% em 10 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2000, cerca de 26 milhões se disseram evangélicos, ou 15,4% da população brasileira. Em 2010, eles passaram a ser 42 milhões, ou 22,2% dos brasileiros. Em Sergipe, a população de evangélicos também cresceu. Em 2000, eram mais de 167 mil. 10 anos depois, o número de evangélicos passou para mais de 321 mil. É um crescimento considerável, né, pastor? Exatamente, exatamente. Por isso que este marco histórico, que é a Reforma Protestante, é um convite para que não somente celebremos
esta conquista, eu diria, mas também façamos uma reflexão crítica. Nós precisamos pensar quanto aos rumos do movimento evangélico brasileiro, o que é que nós queremos transmitir para a sociedade enquanto igreja e qual é a função principal da igreja, que eu mais uma vez repito, Suzane, é pregar o evangelho da cruz, é pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltar àquele marco inicial. Né? Exatamente, exatamente. Existiram alguns solas, que são termos latinos da Reforma, que eu penso que nós devemos resgatar. Sola Scriptura, ou somente a Escritura, sola fide, ou somente a fé, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, soli deo glória, somente a glória de Deus. Permita-me o trocadilho, eu só lamento que o nosso tempo tenha acabado. Pastor, sim. muito obrigada pela sua participação aqui e uma boa tarde. Muito obrigado.